Oi, Joana. Boa noite, Joana. Acho que eu vou até arriscar colocar uma musiquinha aqui enquanto o pessoal entra. E aí, Joana, como que você tá? Como que você passou de ontem? Deu nó na cabeça também? Como foi? Me conte aí, enquanto o pessoal vai entrando. Passou bem? Daniela falou que a cabeça estava dando nó. Acaba que dá um tiquinho, né, gente? Dá um pouquinho. Mas o nó faz parte. Vamos esperar só mais um pouquinho, Joana, com paciência, porque acaba que raramente as pessoas entram 8 horas em ponto. Então, às vezes dói, né? Pensar que tá parada no tempo, mas é bom também a gente perceber, né? Porque imagina se não percebesse. Imagina se demorasse mais pra perceber, né? Então, quanto antes a gente percebe, melhor é. Oi, Josimara, boa noite. Como você tá, Josimara? Como que você passou de ontem? Passou bem? Passou tranquila? Passou com a cabeça dando nó? Como que foi? Oi, Gabi, boa noite. Seja bem-vinda. Você estava aqui ontem, Gabi? Não estou lembrando. Aguardar só mais uns segundinhos e a gente já começa, tá? Tá dando pra escutar a música aí? Oi, Andresa. Boa noite, Andresa. Passou bem, né, Andresa? A gente até conversou hoje, você passou bem, né? Tava não, Gabi? Que pena, Gabi. Mas aproveite hoje, porque o conteúdo de hoje, ele tá incrível, tá? Ontem, todo mundo amou a aula. Várias pessoas me mandaram mensagem e gostaram muito da aula ontem. E hoje, a aula vai ser melhor ainda do que ontem. Porque o conteúdo de hoje realmente vai ser um conteúdo, assim, incrível mesmo. Vocês vão entender muita coisa do porquê que a vida de vocês não tá saindo do lugar, né? Do porquê que vocês não estão conseguindo ter o resultado que vocês desejam, ter a vida que vocês desejam, realizar os sonhos que vocês desejam. Então, vou pausar a música aqui. Tá dando pra me ver e escutar direitinho aí, né? E vamos começar o conteúdo assim mesmo. Já deu 5 minutos de espera, não vou aguardar mais não. Então, antes da gente começar, se vocês quiserem já compartilhar essa live aí, compartilhe com 5 pessoas aí, manda no direct, para que essas pessoas possam vir, com certeza. Tem pessoas que estão precisando do que a gente vai falar aqui hoje, que estão precisando do conteúdo de hoje e que vai ter muita luz acesa no fundo lá, no final do túnel, por causa do conteúdo de hoje. Então aproveita e compartilha aí para que essas pessoas possam vir. Então, Gabi, você já me conhece, Gabi, ou não? Eu sempre pergunto aqui se tem alguém novo, alguém que me conhece, não me conhece, né? A Andresa já é minha cliente, a Joana já é minha cliente, a Josimara
ainda não é minha cliente, né, Josimara? Mas a Josimara já me conhece. E você, Gabi, já me conhece ou não? Que ótimo, Andresa. Gratidão. Tomara que pelo menos um venha, né? Para poder aproveitar do que nós temos para falar hoje. Então, não me conhece, Gabi? Eu não tô te lembrando de ver aqui no Instagram, não. Então, olha só. Ontem, né, vocês entenderam que sucesso todo mundo quer, porém, nem todo mundo pode ter, né? E hoje nós vamos aprofundar nisso. Então, sucesso... Oi, Claudete. Boa noite, seja bem-vinda. Então, gente, o que vocês precisam entender? Sucesso não é uma questão de sorte. Ganhar mais dinheiro não é uma questão de sorte. Ter mais clientes não é uma questão de sorte. O seu negócio crescer não é uma questão de sorte. As coisas serem mais fáceis para você não é uma questão de sorte. Então, o sucesso, ele tem uma estrutura, ele tem um caminho, ele tem um passo a passo. O sucesso, ele tem fórmula, tá? Então, vocês precisam entender que o sucesso, ele é intencional. E isso precisa ser intencional todos os dias para que ele realmente aconteça para você. Então, cada uma de vocês aqui tem um modelo interno de sucesso. Cada uma de vocês aqui tem aquele seu desejo de sucesso. Tem gente que o sucesso é ter sucesso profissional e financeiro, é ganhar mais, é crescer o negócio. Para algumas pessoas, ter sucesso é poder trabalhar em casa com as filhas, né? Igual tinham pessoas aqui ontem que relataram isso, que queriam ganhar dinheiro trabalhando em casa para ficar mais perto dos filhos. Então, você sabe qual é o seu sucesso. E não interessa qual seja o sucesso de cada um de vocês. O método, ele serve para qualquer pessoa. Porque o sucesso, ele tem estrutura, ele tem um caminho, ele tem um mapa, ele tem um método, ele tem um passo a passo. E o salto é justamente um método de desenvolvimento pessoal profissional que te entrega esse passo a passo mastigado para você alcançar o sucesso que você deseja, né? É um passo a passo ali mastigado, onde você não vai precisar investir tudo que eu investi, onde você não vai precisar gastar tudo que eu gastei, onde você não vai precisar por tanto tempo em estudo como eu. Então, você já vai receber tudo aqui mastigadinho nessas 10 sessões que a gente tem dentro do método de desenvolvimento pessoal profissional, que é o salto. Então, não importa a sua história, não importa de onde você veio, não importa o que você esteja vivendo agora. Qualquer coisa na sua vida é possível. Para qualquer pessoa, qualquer coisa é possível. Qualquer pessoa pode ser, ter e fazer o que ela quiser. O que ela precisa é de um método. O que ela precisa é de ferramentas. O que ela precisa é dessa estrutura, deste caminho. E parar de acreditar que o sucesso é sorte, é um golpe do destino ou é um acaso. Então, na aula de ontem, vocês viram o que estava impedindo vocês de alcançarem o sucesso de vocês. Esse sucesso que só você sabe qual que é. Então, vocês viram que as suas crenças limitantes, o seu mental, o seu emocional, o seu vibracional, que as suas questões sistêmicas, o seu inconsciente, vocês viram que existiam pilotos automáticos aí dentro de vocês que acabam gerando processos de autossabotagem e impedindo vocês de alcançarem os resultados que vocês querem, de realizarem os sonhos que vocês desejam. Vocês viram que não saber o que é meta, o que é objetivo, confundir isso, sem vocês perceberem, faz com que vocês não saiam do lugar e não alcancem o que vocês querem. E principalmente vocês perceberam que, na verdade, vocês não têm foco. E que a falta de foco é aquilo que mais está roubando você de realizar os seus sonhos. A falta de foco está roubando os seus sonhos de você. E não tem como a gente sair do lugar se a gente realmente não aprender o que é meta, o que é objetivo, o que é foco. Se a gente não aprender realmente o que é foco, como ativar o foco,
como vivenciar o foco. Porque é o foco que tá fazendo você nadar e morrer na praia. É o foco que tá fazendo você parar no meio do caminho. É o foco que tá fazendo você desistir. É o foco que tá te impedindo de chegar onde você quer. É o foco que tá fazendo você, ano após ano, ter essa sensação de que você não sai do lugar, mesmo você fazendo muito. Então ontem vocês perceberam, né, o quanto que isso impacta na vida de vocês, né? Várias pessoas mandaram mensagem, se identificaram, né, com a minha história, se identificaram com todo o conteúdo. Algumas pessoas falaram assim: nossa, parece que você estava falando tudo exatamente pra mim, que é tudo que eu tô vivendo. E é impressionante como que realmente eu nunca tive foco, né? E na aula de ontem eu falei pra vocês vão descobrir que vocês nunca tiveram foco, porque todo mundo acha que tem foco. E no final da aula descobre que, na verdade, não tem foco. Então já são 9 turmas, né, que eu já tive. Agora as matrículas estão abertas para a 10ª turma. E em comemoração a essa 10ª turma, eu resolvi liberar 3 aulas gratuitas aqui para vocês, né? Ontem foi a primeira, hoje é a segunda, amanhã é a terceira. E como eu disse ontem, uma aula complementa a anterior. Uma aula, ela engrena na anterior. E uma aula é melhor do que a outra. Então eu quero saber de vocês que estão aqui, que participaram ontem, o que vocês acharam da aula de ontem? Vocês gostaram? Valeu a pena? Conseguiu mudar alguma coisa dentro de vocês? Me contem aqui no chat. E já lembrem que interajam comigo, não me deixem no vácuo, não demorem a responder. Eu gosto de interação na aula, tá? Então, qualquer pessoa pode ter a vida que quiser. Não adianta você pensar assim: ai, mas isso é tão longe pra mim, mas isso é tão distante pra mim, mas isso não cabe na minha realidade. Não adianta você pensar isso, porque quando você pensa assim, você já está aí com uma mentalidade de escassez. Você já está aí com um piloto automático de negatividade. Isso já é uma crença limitante. E só esse pensamento de que isso é difícil para você, de que isso é inalcançável para você, ou de que isso está fora da sua realidade, já faz com que você não consiga. E vocês vão entender isso hoje quando eu explicar para vocês que o universo é o seu gênio da lâmpada mágica. E vocês vão entender hoje o quanto que, na verdade, é você a única pessoa que está impedindo de ter a vida que você quer. Você pode desejar o que você quiser, o infinito. A única coisa que te impede de chegar lá é você, com a sua mentalidade, com a sua falta de foco, que é o que vocês vão entender aqui. Então, como eu disse para vocês ontem, vocês são seres divinos, a imagem e semelhança do Criador. E isso não tem nada a ver com religião. Vocês são uma potência e vocês precisam começar a reconhecer que vocês são essa potência. Porque quando vocês começam a reconhecer que vocês são essa potência, quando vocês começam a ativar dentro de vocês essa potência, a sua autoimagem, o seu senso de valor, o seu senso de merecimento, o seu senso de receber, ele aumenta. E o que te impede de alcançar o que você quer é você. Porque você ainda não se reconhece como essa potência. Você ainda acha que você merece pouco. Você ainda acha que não é bom o suficiente. Você acha que ter isso ainda é algo muito grandioso para você. Você acha que alcançar determinado patamar é algo muito distante da sua realidade. Então esses pensamentos que você tem entre você e o seu sonho é o que te impede de chegar lá. É a tua mente. Sucesso é um padrão mental. Ontem eu disse para vocês, toda não manifestação consiste em crenças limitantes. Sucesso é um padrão mental. Então, se você não está tendo o sucesso que você gostaria, é porque tem... Estão me escutando? Estão me escutando? Apareceu mensagem aqui de conexão ruim. Não mudou nada aí pra vocês, não? Só pra me saber, porque se aparecer aqui pra mim, eu vou continuar falando e não vou preocupar com isso, não. Nada mudou? Apareceu pra mim 2 vezes a mensagem. Então tá. Então na hora que travar, eu paro o conteúdo e retorno, então.
Então, o seu padrão mental é o que está te impedindo de ser, ter e fazer o que você deseja. Como eu disse para vocês, não importa a sua história, não importa de onde você veio, qualquer pessoa pode alcançar o impossível. O que vai fazer ela alcançar o impossível é o padrão mental dela. O que vai impedir ela de alcançar o impossível também é o padrão mental dela. Dentro desse padrão mental tem as questões sistêmicas, tem o nosso inconsciente, o inconsciente coletivo, os padrões herdados dos nossos pais, as nossas crenças limitantes, a nossa conexão com a escassez, os nossos comportamentos desalinhados, os nossos pensamentos, sentimentos desalinhados com aquilo que a gente quer. Então hoje a gente vai aprofundar nisso, né? E vocês precisam entender, não importa o que você queira, você pode alcançar. O que você precisa é de ferramentas que te façam chegar lá. O que você precisa é de ferramentas que, ao serem aplicadas em você, trave os seus pilotos automáticos inconscientes que te impedem de chegar lá. Então a gente precisa de ferramentas que nos alavanquem na caminhada para chegar lá, e a gente precisa de ferramentas para lidar com aquilo que está lá no interno, que trava a gente no meio do caminho, que impede a gente de chegar lá. Então, a gente precisa de movimento e a gente precisa eliminar o que impede o movimento. Então, o que te impede hoje de ter a vida que você deseja é falta de ferramenta, é falta de conhecimento, é falta de um método, é falta de uma estrutura, é falta de ferramentas corretas para que você chegue lá. Então, até aqui, você está tentando ter a vida que você deseja, você está tentando alcançar a vida que você deseja, fazendo as mesmas coisas, sem ferramentas, sem direcionamento, sem método, sem mentor, sem algo que te mostre realmente o caminho. Aí neste lugar fica muito difícil. Aí acontece aquilo que a gente conversou ontem. Você entra no ciclo da frustração, que é exatamente o que eu vivi. Onde eu tentava demais, eu trabalhava demais, eu estudava demais, eu fazia demais e nada dava certo, nada funcionava. O resultado não vinha e eu não entendia por que aquilo não dava certo. E eu ficava pensando que as outras pessoas tinham sorte. Com isso, eu comecei a entrar num processo de frustração muito grande. Eu comecei a me achar um lixo, eu tinha aquele sentimento de fracasso e eu achava que realmente eu nunca iria conseguir sair do lugar. Eu achava que realmente eu nunca iria poder ter a vida que eu queria. Eu achava que o meu sonho era ter uma casa e um carro. Então eu achava que eu nunca ia conseguir aquilo, porque por mais que eu tentasse, que eu fizesse, eu não era capaz de conseguir, eu não dava conta. As coisas não funcionavam. Eu estava ali dando sangue e as coisas não funcionavam. As coisas não saíam do lugar. Eu já estava há 11 anos tentando e as coisas não saíam do lugar. Então, hoje tem alguém aqui que sente essa frustração de não conseguir fazer uma transição de carreira, de não conseguir comprar um bem material, de não conseguir ter sucesso profissional e financeiro, de não conseguir sentir que a vida está tendo progresso. Tem alguém aqui que sente que já está há um tempo patinando nesse tentar e não conseguir sair do lugar? Tem alguém aqui que já viveu algo assim como eu, de muita frustração? Gente, eu realmente achava que eu não tinha conserto. Eu era o modelo do fracasso. Eu era completamente o modelo do fracasso. Nada funcionava. Então eu abria mão de tudo para poder empenhar ali. Nada funcionava. Tudo que vocês pensar, eu tentava, eu buscava. Nada funcionava. Foi até então que eu resolvi chutar o pau da barraca, porque eu não suportava mais a sensação de fracasso. Eu não suportava mais. E eu me dei uma última chance, porque nessa época, nem vontade de viver eu tinha mais, de tão complicado que era a situação. Né? Falando assim, parece que foi uma coisa muito pequena e muito superficial, mas não foi. Então, nessa época, eu falei para Deus, eu comecei a questionar a Deus e falei, que sentido faz eu estar aqui? Que sentido faz eu estar vivendo aqui? Porque nada funciona, é só dor, é só sofrimento, é só porrada. Todo movimento que eu faço, eu tô dando meu sangue. E as coisas não vêm, não faz sentido viver desse jeito, porque, gente, realmente na minha vida, nada dava certo. Tudo, absolutamente tudo, era um caos. Tudo.
Tudo, tudo, tudo. Não era aquela coisa assim, não, isso daqui tá indo legal, mas essa daqui não tá indo. Não, nada dava certo. Foi então onde eu entrei num estado onde eu me rendi, porque eu cansei. Eu tava esgotada, eu cansei de tentar. Eu cansei de tentar achar a luz no fim do túnel. Eu cansei de fazer tanto movimento. Eu cansei de tanto estudar, eu cansei de tanto trabalhar, eu cansei de abrir mão de tanta coisa para ver se dava certo. Aí foi aonde eu larguei tudo. Fiquei sem R$1 no bolso, não tinha dinheiro nem para cortar o cabelo. E então eu fui estudar mais ainda. E estudei, fui aplicando que tanto de coisa em mim. Naquela época não tinha recurso, né, de estudo, de coisas disponíveis na internet. Fiquei ali decifrando um monte de informação que era difícil e aplicando em mim. E foi então que a partir dessa dor, a partir de toda busca que eu tive para vencer o meu fracasso, que eu montei o método O Salto, que realmente fez com que eu conseguisse dar um salto na minha vida. E que hoje já centenas de pessoas em 5 países diferentes já passaram por ele e realmente deram um salto na vida. Porque é um método que dá resultado desde a primeira sessão. Então ontem, com certeza, algum resultado vocês já teve. De consciência, de percepção, de choque de realidade. Tem gente que falou que a cabeça deu até um nó. E essas 3 aulas que vocês estão assistindo aqui são as aulas mais importantes do método. Porque todo o restante do método a gente vai aprofundar isso. Porque essas 3 aulas, elas estão mexendo aqui. Elas estão virando as chaves internas aqui. Coisas que vocês nunca nem imaginaram que estão aí comandando a vida de vocês e impedindo vocês de terem resultado. E essa é a base principal, né? O método ele trabalha com desenvolvimento mental, emocional, comportamental e vibracional. Porque tudo isso é necessário, esses 4 pilares são necessários. Não adianta eu ficar só no comportamental, não adianta eu trabalhar só emocional, não adianta eu trabalhar só o mental, não adianta eu trabalhar só o vibracional. E além dessa estrutura de desenvolvimento, a gente trabalha a 5ª estrutura, que é a estrutura do desbloqueio, da desprogramação, da reprogramação. Então é um método que dá muito resultado por causa disso, porque ele pega tudo que é necessário dentro de você para você realmente dar um salto. Porque são esses 5 pilares desalinhados que estão te impedindo de ser, de ter e fazer aquilo que você mais deseja na sua vida. Que seja viver em alta performance, que seja ter mais resultados, que seja ter mais clientes, que seja crescer o seu negócio, que seja viver uma vida mais plena, que seja melhorar os seus relacionamentos, que seja você comprar bens materiais, entende? Então, na época, eu queria um carro, eu queria uma casa, eu queria viajar, eu queria ter dinheiro para sair, para viver, para comprar as coisas. E eu não tinha, não dava conta, só pagava a conta, todo o dinheiro que entrava era a conta de pagar a conta. Mesmo tendo uma empresa, as coisas não davam certo, as coisas não fluíam. Então, coloquem na cabeça de vocês. Vocês podem ser, ter e fazer o que vocês desejam. A única coisa que pode impedir vocês de saírem deste lugar que vocês estão e chegar no lugar que vocês desejam é vocês mesmas. Não adianta você me falar assim, mas eu quero tanto, Sabrina. Eu sei que você quer, porque eu também queria muito. A questão não é o querer. A questão é o que está dentro de você te impedindo de ter. Que é o que a gente vai trabalhar ao longo das 10 sessões no salto. O problema é o que está dentro de você te impedindo de ter. Então, quando a gente vem com as ferramentas certas, limpa isso, trabalha isso, estrutura os 5 pilares, aí sim você começa a ter, ser e fazer o que você quiser. Eu precisei de 8 meses para comprar meu carro, meu apartamento, imobiliar, viajar, sair de R$500 mensais para R$15 mil mensais. Então, eu tive conserto, gente. Qualquer pessoa tem. Se eu conseguir, qualquer pessoa tem. E não funcionou só comigo. Já funcionou com centenas de pessoas. E tem gente igual a Andresa que ela passa pelo processo individual, né? É um pouco diferente, mas ela passa pelo processo individual e ela já viu o resultado. E a gente nem terminou o processo. E ela tá aqui, ela não me deixa mentir. Então hoje talvez você esteja aqui, né, querendo fazer sua transição de carreira, igual a Fabi quer fazer. A Dani também, pelo que eu conversei com ela, quer fazer sua transição de carreira. Cada um de você tá aqui com um sonho.
Só que para a gente poder realizar esse sonho, para a gente poder viver essa vida extraordinária na nossa maior potencialidade, a gente precisa, primeiramente, aprender a alinhar o nosso foco, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Sem foco alinhado, não é possível ter uma vida de resultado, tá? Então, quero que hoje, novamente, vocês criem esse comprometimento de estarem aqui amanhã também. Inclusive, ontem eu falei isso, hoje já tem menos pessoas aqui. E é normal, com que a cada dia que passa, menos pessoas estejam presentes. Porque, como eu disse pra vocês, querer todo mundo quer, mas poucas pessoas estão realmente dispostas a fazerem o que tem que ser feito para ter a vida que querem. As pessoas desejam muito ter sucesso profissional e financeiro, material, afetivo, mas elas não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Elas não estão dispostas a pagarem o preço. Elas têm preguiça. Aí elas vivem reclamando, colocando a responsabilidade dessa falta de vida que elas desejam em várias coisas. Na família, no pai, na mãe, no filho, no marido, na política, no presidente, na sociedade, na crise, na pandemia. Mas elas mesmas não estão fazendo movimento nenhum para construir essa vida. Então lembre-se, o sucesso ele é intencional. E o sucesso precisa ser intencional diariamente. Senão, não tem como. Não tem como. É preciso quebrar esse paradigma infantil de que eu quero ter uma vida incrível, mas eu não estou fazendo nada para essa vida incrível acontecer. E não é só trabalhar. Se trabalhar fosse sinônimo de sucesso, todas as pessoas que você conhece que trabalham muito estariam milionárias. Trabalhar muito não é sinônimo de sucesso nem de resultado. Então, trabalhar não é a chave. Olhar só para o seu negócio não é a chave. Investir só no seu negócio não é a chave. Investir só em marketing não é a chave. Não é isso que vai fazer você alcançar o que você deseja. Não vai. Tanto que eu tenho uma mentoria, inclusive tem alunas aqui do Mapa, que é uma mentoria de marketing, de vendas e captação de clientes, que lá a gente trabalha a mentalidade. Porque senão não dá certo, gente. Não funciona. Não funciona. É você que com seu padrão mental que está impedindo você de chegar onde você deseja. Então você precisa investir em você. Não existe sucesso sem investir em você. O seu negócio só cresce quando você investe em você. Você pode conseguir ir até certo patamar, mas é chegar a um ponto onde você vai puxar o freio de mão e você não vai conseguir sair do lugar mais. Então, eu quero que vocês se comprometam. Fiquem aqui até o final. Hoje a aula vai ser menor, acredito eu, e a aula de amanhã também é muito importante. Parem de ficar neste lugar onde vocês desejam muito algo, mas não façam o que tem que fazer. Saiam deste lugar onde você começa a querer mudar sua vida e no outro dia você já desiste. Sai deste lugar. Não se permita mais viver essa vida. Não se permita mais viver com pouco resultado. Não se permita mais viver na mediocridade. Você não está aqui para viver assim. Você está aqui para viver no seu extraordinário, no seu maior potencial. E você precisa acordar para isso. Senão a sua vida vai passar. Aí o que vai acontecer com sua vida? Quando você estiver lá no leito de morte e olhar para trás, se amanhã você morresse, se amanhã você estivesse lá no leito de morte e olhasse para tudo que você viveu até agora, você iria estar orgulhosa de você? Você iria estar orgulhosa do quanto você empenhou para criar uma vida diferente? Você estaria orgulhosa do quanto você se empenhou para fazer o que tem que ser feito para ter a vida que você deseja? Hoje você acha que você está realmente fazendo o que tem que ser feito para ter a vida que você deseja? Porque às vezes você até acha que tá só porque você está em movimento. Igual eu tava lá atrás, eu tava me matando de segunda a segunda. Mas não era isso, não era me matar de trabalhar que ia fazer eu ter o sucesso que eu queria. Era mexer aqui dentro, era trabalhar as 5 estruturas. Então hoje, se amanhã fosse o seu último dia de vida, você iria estar orgulhosa do quanto você tá fazendo para ter a vida que você deseja? Porque você não pode viver igual uma folha de bananeira, igual eu falei pra vocês ontem. Né? O negocinho tá até aqui, mas hoje não tá dando pra ver. Folha de bananeira, pra onde o vento vai, ela vai junto. Você não pode se permitir viver desse jeito. Você tem que tomar uma decisão.
uma decisão diária de ter uma vida diferente. Não é sorte. As pessoas que você conhece que estão tendo a vida que você deseja não é por sorte. É porque todos os dias elas estão tendo uma decisão diária de ter intencionalmente o sucesso que elas desejam ter. Então elas fazem o que tem que ser feito. Elas pagam o preço. Então você hoje está disposta a pagar o preço para ter a vida que você deseja, para ser, ter e fazer a vida que você deseja acontecer? Me conta aqui nos comentários. Você está disposta ou não? E enquanto vocês me contam, quem foi entrando aí, convida 5 pessoas para participar da live. Aproveita e faz um print enquanto eu tô olhando para cá, para mim não sair com careta. Faz um print, me marca que eu vou repostar você, tá? E se vocês quiserem colocar uma frase lá, coloca lá. O sucesso tem fórmula, o sucesso tem método. Mostre para as pessoas que você está buscando a sua evolução. Mostre para as pessoas que você está investindo em você. Sai desse lugar onde você está vivendo uma vida passiva, deixando as coisas acontecerem, tá? Quanto mais você investir em você, mais sucesso você vai ter. Não importa qual seja o seu sucesso. Quanto mais você investir em você, mais sucesso você vai ter. O sucesso tem fórmula, o sucesso tem caminho, o sucesso tem método, o sucesso tem estrutura. Sucesso não é sorte, sucesso não é acaso, sucesso não é trabalhar muito, tá? Então, ontem vocês viram, né, que não entender a diferença, fazer pose para tirar print. Pode tirar assim mesmo, nem dá pra ficar fazendo pose, Dani. Pode tirar assim mesmo com essa boca torta. Tô com a boca muito torta. Fazer pose eu acho que vai ficar pior. Então, olha só. Ontem, na aula de ontem, vocês viram quais são os impeditivos que estão impedindo vocês de terem a vida que vocês querem, né? Não saber o que é foco, o que é meta, o que é objetivo. Confundir os 3 faz com que vocês não saiam do lugar. Vocês entenderam que existem bloqueios inconscientes que estão impedindo vocês de chegarem aonde vocês desejam. Vocês entenderam que desejar não é o suficiente e que, sem vocês perceberem, vocês estão vivendo uma vida de desejo, mas não de realização. Então, ontem, aprendemos o que é meta, aprendemos o que é objetivo, aprendemos quais são os bloqueios que te impedem de chegar na vida que você quer e falamos sobre foco. Hoje nós vamos aprofundar nesse foco e amanhã nós vamos aprofundar mais ainda na aula de hoje e o conteúdo de amanhã é o mais importante de todos. Então vocês não podem perder. Por isso a importância do comprometimento. Amanhã às 20 horas aqui comigo, tá? E não atrasem, gente, chega no horário. Então hoje o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre mentalidade, como que você cria a sua realidade, sobre como que o universo interfere no seu sucesso profissional e financeiro. Vocês vão entender a metáfora da estação da rádio e isso vai ficar gravado na cabeça de vocês, para vocês entenderem de fato o que é foco. Vocês vão entender o que o universo, na verdade, é o seu gênio da lâmpada mágica, só que você está acionando ele de forma errada. Você tem um gênio da lâmpada mágica, porém você está ativando ele de forma errada. Então ontem, o que nós dissemos? Meta, foco e objetivo são coisas diferentes. Vocês acham que ter foco é estar focada naquilo que eu quero. Só que eu estou apenas tendo um desejo. Então a pessoa fala, eu estou focada em comprar meu carro. Você não está focada em comprar seu carro. Comprar seu carro é o seu objetivo. Mas se você não pegou esse objetivo, trouxe para o plano material, não colocou prazo, não colocou meta, não está juntando dinheiro, não está fazendo um consórcio, não está fazendo financiamento, não está olhando um carro, não está fazendo movimento nenhum para que a compra desse carro aconteça, você está só desejando esse carro. E tem vários desejos aí que já se passaram anos que até hoje não foram concretizados, porque eles estão só aqui no campo do objetivo, na sua listinha do final do ano, nos balãozinhos de desejo que você tem aqui na sua cabeça. Então, desejar algo, todo mundo deseja. Eu tenho vários desejos, vocês têm vários desejos, mas desejar não garante que vai realizar e concretizar, porque não se transformou em meta.
Aquilo tem que vir pro meu dia, aquilo tem que vir pra minha rotina. Senão eu vou continuar desejando. Quantas coisas vocês desejaram realizar o ano passado que vocês não realizaram o ano passado e nem realizou esse ano? A gente não precisa nem ir tão longe. Quantas coisas você colocou na sua lista para realizar esse ano e que você não realizou ainda? Tá só no objetivo, não se transformou em meta. Um objetivo só transforma em meta quando existem microações inseridas na sua rotina diária. Se o seu objetivo não tem ações inseridas na sua rotina diária, ele é só um objetivo e você não vai alcançar ele. Você vai continuar passando ano virando ano sem alcançar ele. Ou você vai gastar 50 anos para alcançar ele, sendo que você podia alcançar ele em meses. Se você tivesse tirado esse objetivo, vindo para o planejamento e inserido microações na sua rotina diária. Ontem também vocês entenderam que foco não é meta, foco não é objetivo. Que estar focada no meu carro não quer dizer que eu estou focada. Foco é o seu alinhamento mental, emocional e comportamental em relação à sua meta. Então, eu dei um exemplo lá para vocês do carro, né? A pessoa quer comprar o carro, quer comprar o apartamento. Qual é o meu objetivo? Comprar o apartamento. Para que esse objetivo aconteça, eu tenho que transformá-lo em meta. Até quando eu vou comprar este apartamento? Até tal data. O que eu tenho que fazer para comprar esse apartamento? Eu preciso poupar X por mês. Não tem como eu poupar? Então eu preciso aumentar minha renda em X por mês. Só que aí o que acontece? Você começa, primeiro mês até vai, segundo mês até vai, o terceiro mês você já vai, pega o dinheiro, pensa que vai repor depois. A sua tendência é começar na empolgação e depois paralisar. Quantas coisas você já começou e parou no meio do caminho e desistiu? Você parou no meio do caminho e desistiu porque você não tem foco. Você só está tendo desejo. Então, também transformar o seu desejo, que é o seu objetivo, em um planejamento, não garante que você vai realizar. Porque se você não tiver foco, você não vai chegar lá. Isso não vai ser concluído. E é justamente o seu foco desalinhado que te sabota. É o seu foco desajustado que te faz perder força, que te faz perder energia. É o seu foco desajustado que faz com que você não chegue lá. É o seu foco desajustado que faz com que você paralise no meio do caminho. E que você entre em processos infinitos de autossabotagem. E com isso, acaba vivendo uma vida de muito esforço e praticamente nenhum resultado. O problema está na tua mentalidade, no teu foco. Então, o que é foco? É o alinhamento mental, emocional e comportamental. Então, objetivo, comprar um apartamento. Planejei a compra do apartamento. Só que aí, neste movimento de comprar o apartamento, eu preciso ter a ação comportamental inserida na minha rotina. O que é a ação comportamental? Eu tenho que olhar esse apartamento, eu tenho que olhar o financiamento, eu tenho que poupar, eu tenho que aumentar minha renda. Eu tenho que ter uma ação ali que seja consistente todos os meses. Porque se um mês eu não coloco, se um mês eu tiro, que já tá lá para depois repor, eu não tô sendo consistente, eu não estou sendo congruente, eu estou atrasando o meu sonho. O tempo que leva entre onde você está e o que você quer, está relacionado com a sua consistência e congruência, que é o que a gente vai aprofundar amanhã. Então não adianta também você tá com o seu comportamental alinhadinho, porque tem gente que até consegue ter mais essa disciplina, mas o seu mental e o seu emocional tá completamente bagunçado. E é o teu mental e o teu emocional que bagunça o seu comportamental. Porque aí você tá indo, aí você começa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E se não der certo? E se eu não conseguir pagar? E se um dia eu ficar desempregada? E se um dia alguém ficar doente? E se um dia eu ficar doente e não conseguir continuar pagando? Vai que acontece isso. Você começa a ter vários pensamentos negativos que não estão alinhados com a compra do seu apartamento. Então o apartamento está aqui. Você começa a caminhar, vem um pensamento, você dá um passo para trás. Você começa a caminhar, vem um sentimento, você dá um passo para trás. O teu conflito interno te faz perder força. O teu conflito interno, mental e emocional faz você perder energia. O teu conflito interno, mental e emocional faz com que você sabote o seu comportamental, faz com que você saia da consistência, faz com que você saia da congruência. Então, eu quero ter dinheiro, mas eu estou o tempo inteiro com medo.
Eu tô o tempo inteiro com medo de faltar dinheiro. Eu tô o tempo inteiro pensando na dívida. Eu tô o tempo inteiro sentindo a dívida. Não tem como. Você tá desejando dinheiro, mas o seu foco tá na falta. Você tá desejando dinheiro, mas o seu foco tá na dívida. Você tá desejando dinheiro, mas o seu foco tá em pagar boleto. Conseguem perceber o que é foco? Então, aonde você tá colocando a tua energia interna, mental, emocional e vibracional, é aonde você tá colocando o seu foco. Aí que tá o problema. Porque o que você quer tá aqui. Aonde você tá colocando a tua energia mental, emocional e vibracional tá aqui. Como é que isso vai andar pra frente? São caminhos diferentes, são caminhos opostos. Aí você não sai do lugar. Até aqui, tá claro pra vocês ou tá dando um nó na cabeça de vocês? Me contem aqui. Então veja só. Você cria a sua realidade o tempo inteiro. Vocês podem me responder enquanto eu continuo, tá? Você cria a sua realidade o tempo inteiro. Os teus pensamentos e sentimentos estão criando a sua realidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Isso independente de lei de atração, de física quântica, se você acredita nisso ou não. Porque é o teu pensamento que cria um sentimento e esse sentimento determina a qualidade da sua ação. A sua ação vai gerar uma reação. Então você está criando a sua realidade o tempo inteiro por causa de um pensamento que foi acionado. Então se você tem uma mentalidade de muito bloqueio, de muitas crenças limitantes, de muita escassez, a tendência dos seus pensamentos vão ser de escassez, de medo, de insegurança, de falta de confiança, de senso de baixa autoestima, de baixo merecimento, de baixo recebimento, de baixo alto valor. Entende? Então, o que está aqui dentro está interferindo no seu foco e você não está vendo. Por quê? Porque é inconsciente. O teu inconsciente está comandando a sua vida em 95%, 98%. E você não consegue acessar isso porque você não tem conhecimento, estudo, nem ferramenta para acessar isso. Mas o teu inconsciente está comandando a sua vida. E você está criando essa realidade o tempo inteiro. Ontem eu disse para vocês, toda não manifestação consiste em crenças limitantes. Sucesso é um padrão mental. Ter dinheiro é um padrão mental. A pessoa que tem dinheiro, ela tem um padrão mental mais alinhado com a prosperidade, com o dinheiro. A pessoa que não tem dinheiro está com um padrão mental alinhado com a escassez. Dentro desse padrão de escassez, o que tem? Crenças limitantes, padrões herdados dos pais, questões sistêmicas, desalinhamento comportamental, pensamentos e sentimentos em relação ao dinheiro, de culpa, de não merecimento, de não pertencimento, de ser errado, de ser pecado. Então, inconscientemente, você se sabota e você nem sai do lugar. E mesmo que você saia do lugar, inconscientemente você se sabota. Porque ter só movimento comportamental não é o suficiente. Porque o que está comandando a sua vida é o que está aqui dentro. Então, quantas de vocês aqui viveram igual eu vivi lá atrás? Se matando de tanto trabalhar e ainda assim não tem R$1. Por isso que eu falo com vocês, trabalho não dá dinheiro. É a tua mentalidade que interfere nisso. Então a gente tá sim criando a nossa realidade o tempo inteiro. Porque o teu pensamento tá criando um sentimento. O teu sentimento tá criando um comportamento. O teu comportamento vai trazer uma reação. Então uma pessoa teve o mesmo treinamento de outra. Elas precisam vender 10 carros. Uma saiu para vender 10 carros. E ela tem o pensamento de que ela vai vender, de que vai dar certo. Ela confia nela. Ela tem segurança em si em fazer essa venda. Qual é a chance dela vender mais carros? É muito grande. Então o objetivo dela o que é? Vender carros. A meta dela o que é? Vender 10 carros. Então ela teve o comportamental em direção à venda. Ela foi para o campo de batalha para vender os carros, certo? Aí o mental dela tá de que ela consegue, de que ela dá conta, de que ela é merecedora daquilo, de que isso é muito fácil, de que ela faz isso com os pés nas costas, de que ela tem as técnicas e as ferramentas para que ela consiga fazer essa venda. Ela sente que ela se garante na venda.
Isso faz com que a postura dela, a fala dela venda. Isso faz com que a energia dela venda. Porque tudo isso vai antes. Ela passa confiança, ela passa credibilidade. Então, a chance disso gerar um sentimento, um comportamento e a reação da venda do carro é muito grande. Conseguem perceber isso? Aí temos a outra pessoa que recebeu o mesmo treinamento. Só que essa pessoa também tem o objetivo de vender carros. Essa pessoa também tem a meta de vender 10 carros. Porém, ela também está indo para o campo comportamental lá para executar a meta dela de vender 10 carros. Porém, o mental dela tá cheio de crença, tá cheio de medo, tá cheio de insegurança. Será que eu consigo? Será que vai dar conta? Nossa, mas 10 carros é tanto, mas o povo não tá podendo comprar, não tem ninguém com condição de comprar. As pessoas não estão tendo dinheiro, o pessoal tá recuperando da pandemia ainda. E esses são os pensamentos que ela consegue perceber. Mas lá dentro dela ainda tem aquilo que ela escutou do pai e da mãe. Dinheiro não dá em árvore, eu não tenho dinheiro para isso, eu tô muito apertada, eu não posso comprar isso. Dinheiro é coisa ruim, quem enriquece tá passando a perna nos outros. Tudo isso tá dentro dela inconscientemente e ela não percebe. Todos esses diálogos tá dentro dela inconscientemente e ela não percebe. Só que todas essas informações mentais vão gerar um sentimento nela. Esse sentimento vai trazer insegurança, medo, mesmo que ela não perceba. Às vezes ela até perceba. Esses pensamentos vão gerar uma vibração muito baixa. E na vibração baixa as coisas não se materializam. Então o senso dela de alto valor, de estima, de empoderamento, de que ela pode, é baixo. Por causa dessa quantidade de informações negativas que estão dentro lá do inconsciente dela. Então quando ela vai fazer essa venda, ela já vai mais xoxa. Ela vai com uma energia diferente. Conseguem perceber que só de eu explicar a energia, a minha cara, tudo muda? Que fica diferente? Então, ela já vai com essa energia fazer a venda. Se ela internamente está cambaleante para fazer essa venda, quantos carros ela vai conseguir vender? Dessas duas pessoas aqui, quem realmente vai conseguir bater a meta de vender 10 carros? A daqui ou a daqui? Aí conseguem perceber que ambas têm o mesmo treinamento, ambas têm o mesmo objetivo, ambas têm a mesma meta, ambas estão tendo ação comportamental para conseguir o que querem. Mas aqui existe um padrão mental, emocional e vibracional diferente do padrão mental, emocional e vibracional daqui. Então, é a primeira ou é a segunda que vai ter mais chance de ter resultado profissional e financeiro? Obviamente, é a segunda, certo? Então, conseguem perceber o que é o foco? Que o foco é o alinhamento mental, emocional e comportamental em direção à sua meta? Que só ter a meta planejada e ir para o campo de ação não garante nada. Então, eu te pergunto, como que tá o seu foco? Hoje, o que você mais quer realizar? Me conta aqui nos comentários. Hoje, qual que é a coisa que você mais deseja realmente realizar? Me conte. Rapidão, gente. Não enrola nessa resposta aqui não, pra gente não perder tempo. Hoje, qual é a coisa que você mais quer realizar? Ninguém vai falar? Essa coisa que você mais quer realizar, você deseja muito, 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 muito mesmo. Mas, se você ainda não realizou, é porque dentro de você existem crenças limitantes. Existem padrões internos que estão te impedindo de chegar lá. Então você quer muito, eu sei que esse é seu sonho. Mas agora, sente aí dentro de você caminhando para realizar isso. Eu sei que você quer muito, conscientemente você quer muito. Mas igual quando você pensa em ir fazer esse movimento para realizar essa loja, internamente, você está realmente 100% alinhada
com essa realização? Quais são os sentimentos que vêm? Quais são as sensações no corpo que vêm? Vem medo? Vem insegurança? Vem angústia? O que que vem? Eu sei que conscientemente você quer muito. Mas se você já tivesse com tudo alinhado, você já estaria lá, você já teria conseguido. Então, quando você olha para a loja, Andresa, você quer muito ela. Mas internamente, quando você se coloca em movimento para tê-la, qual é a sensação interna que vem? Olha se você consegue perceber. Você, Fabiane, você quer muito viver de internet, trabalhar em casa. Quando você se coloca para fazer esse movimento, você quer muito esse movimento conscientemente. Mas lá internamente, qual é a sensação que vem? Qual é o sentimento que vem? Vocês conseguem perceber, gente? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Porque é um pouco complexo entender isso. Só que é exatamente isso que está bagunçando a vida de vocês. Este é o principal ponto que está impedindo vocês de terem o que vocês querem. Por isso que a gente trabalha 10 sessões, onde a gente trabalha as 5 estruturas: mental, emocional, comportamental, vibracional e desbloqueio. Porque percebem, não é só querer. Querer todo mundo quer. A questão é que poucos podem. Poucos estão internamente disponíveis para receber isso. Porque até mesmo sistemicamente, a gente não se permite. Por mais que a gente queira muito, inconscientemente estamos fidelizados com os nossos pais, com as histórias deles, com as crenças deles, com o que vivemos na nossa infância, com as faltas que os nossos pais tiveram. Inconscientemente estamos conectados com as pessoas lá da nossa ancestralidade, que faliram, que não puderam ter um negócio, que passaram fome, que perderam a vida por causa de dinheiro, que tiveram herança mal repartida. Então, por mais que a gente faça muito esforço comportamental, existem forças invisíveis que estão comandando a nossa existência em mais de 90%. Então, se eu não tenho um método, não tenho uma ferramenta, eu não consigo sair do lugar. Eu fico andando em círculos. Então, percebe o quanto que vocês perceberam? Hoje meu cabelo não quer ficar sossegado. Percebem o quanto vocês perceberam que por mais que vocês queiram, vem o medo, vem a angústia, medo, coração dispara? Aí o desejo de vocês, o objetivo de vocês é esse. Mas aonde está o foco mental e emocional de vocês? Está realmente em viver de internet? Está realmente em ter sucesso profissional? Está realmente em ter a loja? Está realmente em ter sucesso financeiro? Não está. Vocês estão com o foco de vocês desalinhado. Conseguem perceber isso? Tá claro para vocês agora o que é foco? E o quanto a gente precisa de ferramentas para manter esse foco alinhado? Tá claro para vocês agora que não é uma questão de esforço, de sorte, de trabalho duro, de planejamento, de saber o que quer, de ir pro campo de batalha, de se matar de trabalhar? Tá claro para vocês isso? Tá claro para vocês que é o foco de vocês, que é o seu alinhamento mental e emocional com o comportamental que te impede de sair, de chegar onde você quer? Porque aí você começa a caminhar aqui, vem um pensamento, você vem pra cá. Vem um sentimento, você vem pra cá. Vem a angústia, você vem pra cá. Vem o medo, você vem pra cá. Aí você fica andando com esse freio de mão puxado e você não sai do lugar. Conseguem perceber por que vocês estão há tantos anos desejando o que vocês desejam e não conseguem sair do lugar? Eu preciso saber se isso está bem claro para vocês antes de eu continuar o conteúdo. Porque eu sei que isso dá um nó na cabeça. Eu sei que é mais complexo de entender. Mas eu quero que vocês percebam isso na rotina de vocês, na vida de vocês. Eu quero saber se isso tá fazendo sentido pra vocês. Ou se tá tipo assim, tá muita viagem na maionese. Não tô entendendo nada. A Andressa falou que tá claro e a Andrea também que tá claro. Então, não adianta eu só querer. Eu preciso ter ferramentas. Então, para vocês guardarem isso agora, né? É a mesma coisa de, por exemplo, aqui na minha cidade, tem a rádio 94, que é uma rádio jovem. E tem a rádio nova, que é uma rádio de sertanejo. Certo? Se o meu desejo, o meu objetivo, a minha meta é escutar música jovem,
eu tenho que sintonizar na Rádio 94, certo? Não tem como eu escutar música jovem sintonizando na Rádio Nova, porque lá é sertanejo. Então, tudo funciona também a partir de frequência. Existe um estudo que mostra o poder da frequência, a escala vibracional. Cada sentimento seu, pensamento seu, tem uma escala vibracional. Abaixo de 500 Hz, isso é tudo mostrado, comprovado cientificamente. Abaixo de 500 Hz você não manifesta nada. Abaixo de 500 Hz, o que tem? Pensamentos e sentimentos de medo, vergonha, culpa. A culpa é o que mais trava a gente. Aí vocês podem falar assim, mas eu não tenho culpa não. Tem. Você tem culpa de ter sucesso e ter que largar sua mãe para trás. Você tem culpa de ter sucesso porque alguém no seu sistema não teve, mesmo que você nem saiba dessa história ainda. Você tem culpa de dar muito certo e não poder continuar dando a atenção que você tem que dar para os seus filhos ou para o seu marido. Você tem culpa de dar muito certo porque você ainda inconscientemente se sente responsável pelos seus pais. Então, sentimentos de culpa, vergonha, medo, insegurança, eles estão abaixo de 500 Hz. Estão tipo 30, 40, 50, nem 100 Hz. Então, o seu desejo, o seu sonho, o que você mais deseja, está acima de 500 Hz. Tá aqui, ó, nessa estação. Só que você tá vibrando, sentindo e pensando aqui nessa estação. Olha a distância para isso se alinhar, para materializar. Entendem por que não funciona e não dá certo? Entendem por que tem que alinhar o mental, o emocional, o vibracional? E é justamente por isso que o meu método realmente faz as pessoas darem um salto. Porque eu alinho o mental, o emocional e o vibracional com o comportamental. Porque ter só o comportamental não resolve nada. O vibracional está comandando tudo. Quando você não está bem, quando você está com medo e insegura, as coisas pioram. Existe um ditado, quando o trem piora, vai piorando, vai acontecendo um monte de coisa. Por quê? Porque a tua vibração está numa escala tão baixa e neste lugar você atrai situações, pessoas e eventos na mesma vibração. Isso não é loucura, isso não é misticismo. Isso é ciência. Não tem como. É igual o exemplo da rádio. Não tem como eu querer escutar a música jovem sintonizando na rádio que passa sertanejo. Não tem jeito. Então, para eu ter a vida que eu quero, realizar os meus sonhos, ter os bens materiais que eu quero, ter o sucesso profissional e financeiro que eu desejo, eu preciso internamente estar sintonizada na rádio certa, que é aquilo que você mais deseja. Então, esse tempo todo você está aí tendo os seus sonhos. Então, eu te pergunto novamente, você está internamente sintonizada na mesma frequência daquilo que você mais deseja? Sim ou não? Em qual rádio você está sintonizada? Você está sintonizada na rádio que está alinhada ao caminho do que você quer realizar ou na rádio contrária do caminho que você quer realizar? Me conta aqui nos comentários. A Fabi falou que hoje eu não tô entendendo não o foco. Hoje você não tá entendendo o foco, Fabi? Você não entendeu ainda? A Andrea falou que não tá sintonizada. Fabi, foco é você tá mentalmente, emocionalmente, comportamentalmente, vibracionalmente alinhada com aquilo que você quer realizar. Muitas das vezes nós estamos só comportamentalmente alinhada. Eu tô indo fazer aquilo, mas o meu pensamento e o meu sentimento tá completamente contrário. Tá no polo contrário. É o que eu expliquei da rádio. O meu objetivo, o meu sonho, a minha meta é escutar música jovem. Aonde que tem música jovem? Na Rádio 94. Se eu quero escutar uma música jovem, eu tenho que sintonizar lá. Não adianta eu sintonizar na Nova, porque na Nova passa sertanejo. Então, tudo é frequência. Se eu tô aí eu quero realizar o sonho de fazer transição de carreira, de trabalhar perto das minhas filhas, viver de internet, que é o seu sonho agora. Só que
é o seu desejo. Você ainda não transformou em meta. Se você já começou a executar, a trabalhar para fazer essa transição, você já foi para o alinhamento comportamental, que é uma das estruturas do foco. Mas se no comportamental e no dia a dia você tá o tempo inteiro, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E se isso não funcionar? E se eu tiver que voltar para a CLT? Ai, meu Deus, eu tenho que pagar a conta. Nossa senhora, será que eu vou conseguir pagar as contas desse mês? E se eu não tiver o dinheiro para pagar todas as contas desse mês? Aonde seu pensamento tá? E tá ao contrário, você não tá focada. Você tá focada aonde? Em ganhar dinheiro? Você tá focada em dar certo com a internet? Não. Você tá focada no medo. Você tá focada nos boletos. Você tá focada nas contas. Você tá focada no medo da dívida. Então, o teu pensamento, o seu sentimento, o seu vibracional tá focado na falta, na escassez, não no dinheiro. Aí, quando você coloca o teu foco no boleto, na escassez, vou conseguir, não vou conseguir, vai dar certo, não vai dar certo, e se eu tiver que voltar para a CLT, você sintonizou na rádio errado. Aí você vai criar uma realidade de acordo com essa sintonia interna. Aí você vai atrair mais situações, eventos e pessoas em ressonância com isso daqui. Por isso que quando as coisas pioram, elas pioram. A Marilene tá falando, eu sinto como se eu estivesse presa nessa situação. Por mais que eu queira, não consigo avançar. Não é só querer. A gente não consegue avançar quando o emocional e o vibracional tá desalinhado. Eu sempre fui muito forte, como eu sempre falo pra vocês. Aí veio a pandemia e eu sempre consegui muito bem lidar com tudo. Veio a pandemia e junto veio um monte de eventos juntos. Então veio a pandemia, eu tinha feito um investimento alto aqui, eu tinha feito um investimento alto em cursos e licenças, né? Eu tinha vários contratos de cursos para ministrar em Minas e São Paulo. Aí veio a pandemia, eu perdi meus contratos. Eu já não tinha a poupança, eu já não tinha a reserva. Meu dinheiro estava aqui, ficou muito tempo parado aqui. Os contratos foram sendo cancelados, eu adoeci, tive problema no relacionamento. Todos os profissionais que estavam passando aqui me deram prejuízo. Todos os inquilinos que passaram no meu apartamento me deram prejuízo. E eu fui entrando nessa vibração. Eu fui entrando no medo, eu fui entrando na insegurança, eu fui entrando no desespero. Até eu fundir completamente e não conseguir levantar da cama. Até eu ficar muito ruim e não conseguir levantar da cama. Por quê? Porque o meu pensamento foi criando sentimentos, que foi criando toda essa vibração no meu corpo. E isso foi somatizando. Tanto que na psicanálise Freud mostra que as doenças são psicossomáticas. Então o nosso pensamento, ele cria muita coisa. Muita doença não é física. Ela é mental, ela é emocional, ela é um padrão mental. Então nesse contexto, eu queria dinheiro. Eu queria fazer transição para o online. Eu queria ter o sucesso profissional e financeiro que eu estava construindo. E foi muito bem planejado. E neste lugar, eu fiquei trabalhando até de madrugada. Tinha dia que eu trabalhava até às 3, 4 horas, 7 horas eu estava em pé. Trabalhando e estudando para fazer transição para o digital. Então, o meu foco comportamental estava alinhado com aquilo. Mas o meu foco mental e emocional estava onde? No medo, na dívida, na escassez, nas perdas, né? Aí o que aconteceu? Eu só fui atraindo mais pessoas para me dar prejuízo. Eu só fui atraindo mais inquilinos que me deram prejuízo. Eu só fui atraindo mais profissionais que me deram prejuízo. Eu atraí estelionatário. Até a água veio R$1.000 por causa do registro que estava com ar, estava errado. Trocaram o registro, mas eu tive que pagar R$1.000 de água. Então, eu tentando fazer, o meu foco mental e emocional vibracional estava num lugar contrário. Com isso, eu fui só me afundando. E então eu comecei a conseguir me reerguer. Por quê? Porque eu comecei a alinhar o meu mental, o meu emocional e vibracional. Mas é batata. Se eu começo a desalinhar, tudo desalinha de novo. Porque a gente cria a nossa realidade, a gente começa a atrair pessoas, situações e eventos na mesma ressonância, na mesma frequência. Aí, com isso, as coisas vão bagunçando mais ainda. Então, hoje vocês aqui, vocês já passaram por isso? Onde uma coisa começa a dar errado e, de repente, um monte de coisa começa a dar errado? Alguém já vivenciou isso? Se já vivenciou, é só você observar como é que estava a sua mente, o seu mental, o seu sentimental, o seu vibracional nessa época que tudo começou a dar errado. Como é que estava aí o teu interno? Da mesma forma,
numa época onde você viveu que tudo começou a dar muito certo, como é que você estava? Como é que estava o seu mental, o seu emocional, o seu vibracional? Como é que estavam os seus sentimentos em relação àquilo? Como que estava o seu senso de valor, de merecimento em relação àquilo? Então, a gente está criando a nossa realidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Por isso que eu falo para vocês, querer ter sucesso não é garantia de nada. Só ter meta não é garantia de nada. Só ter planejamento não é garantia de nada. Você vai até certo ponto. Se você não aprender a realmente ter os pilares do foco, que é o mental, emocional, comportamental e o vibracional, são 4 pilares do foco que precisam estar alinhadinhos. Se você não tiver ferramentas para você diariamente acionar o seu foco e manter-se focada, você não sai do lugar. Você sai e para, você sai e desiste, você ganha e perde, você nada morre na praia. E ao longo de todas essas sessões da mentoria O Salto, além, a gente vai trabalhar esses 4 pilares, junto com o desbloqueio. Então, tá fazendo sentido para vocês agora do porquê que vocês ainda não conseguiram realizar e ter a vida que vocês desejam? Tá fazendo sentido? Estão conseguindo entender o porquê? Alguém ainda tá com dúvida do que é foco? Alguém ainda não tá entendendo nada? Me contem aqui. Oi, Vanessa. A Dani tá falando, infelizmente já passou por isso. Eu acredito que todo mundo já passou por isso, só que a gente não percebe o que é. A questão é o que tá dentro. É exatamente o que tá dentro de você que tá criando isso que você está vivendo. E isso só vai mudar se você mudar o que tá dentro. Então é por isso que você está criando a sua realidade. O teu pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que retorna uma reação. Então, se eu quero ter resultados diferentes, eu não posso mais continuar fazendo do jeito que eu fiz até aqui. Eu preciso de ferramentas que vão ir na causa do que me gera falta de resultado, que é o meu mental. Tudo começa no mental. Então, dentro do salto, a gente tem várias ferramentas para trabalhar o alinhamento mental. A gente trabalha o desenvolvimento mental e trabalha também as ferramentas para manter o mental alinhado, porque se o mental desalinha, efeito dominó. Consegue entender? Então percebem que vocês estão criando a realidade de vocês? Fez sentido para vocês? Ou ficou muito doido essa informação? Então é só vocês lembrarem da estação de rádio. Você precisa estar sintonizada na rádio certa. Só assim você materializa e cria o seu sonho, a vida que você quer, a loja que você quer, o carro que você quer, a viagem que você quer, a vida dos sonhos, a sua transição de carreira. Você precisa estar sintonizada na rádio certa. Essa sintonia é o teu foco, é o alinhamento dos 4 pilares do foco: mental, emocional, comportamental e vibracional. Então, existe, leis universais que estão comandando tudo. Hoje a ciência mostra isso. Então, se tudo que eu estou pensando está criando a minha realidade, tudo que vai, volta. Tudo é informação, tudo é energia, tudo é frequência. E isso não é papo de doido, porque a internet está chegando aqui. Ela está vindo por uma onda. Só que eu não estou enxergando essa onda, mas ela está vindo por uma onda. É uma informação que está chegando no meu telefone, no meu computador, através de uma onda. E o fato de eu não enxergar essa onda não quer dizer que a informação não está sendo emitida. Então a mesma coisa acontece com você. A onda que você está emitindo com o seu pensamento e o seu sentimento está gerando uma informação. Essa informação ela tem que retornar para você. A questão é, qual é a onda que você está emitindo? É uma onda alinhada com o que você quer ou é uma onda desalinhada com o que você quer? Vocês precisam entender que
Estamos num campo de infinitas possibilidades. Como eu disse para vocês, tudo é possível. É possível ser, ter e fazer tudo o que nós desejamos. Você só precisa estar com o seu foco alinhado e emitindo a onda correta. Tudo está disponível para a gente. O dinheiro é uma fonte ilimitada. Ilimitada. Ele não vai acabar, ele nunca vai acabar. Porque ele pode só mudar o meio. Só que é você, com as suas crenças, sua mentalidade, seus padrões internos herdados, com o teu foco desalinhado, com as ondas que você está emitindo, que está impedindo com que você tenha mais dinheiro, ou que está fazendo com que você crie processos de autossabotagem para você perder dinheiro. Então, tudo que vai, volta. Lei do retorno. Ação e reação. Quando eu alinho o meu foco nos 4 pilares, as coisas da minha vida começam a acontecer assim, aceleradamente. É por isso que eu falo que o método realmente dá um salto. As coisas começam a acontecer em um nível muito acelerado. Porque quando você está com seu campo vibracional alinhado, você está emitindo ondas de prosperidade. Você está emitindo ondas de pensamentos e sentimentos acima de 500 Hz. E quando você está fazendo isso, o teu esforço comportamental se torna muito pequeno em relação ao resultado que vem. Conseguem perceber isso? É só lembrar o que eu falei para vocês. Se vocês lembrarem em momentos onde as coisas da vida de vocês aconteceram com muita facilidade, é porque você internamente, mentalmente, emocionalmente, vibracionalmente, estava nessa onda, nessa emissão de onda, onde você estava bem, você estava plena, você estava confiante, você estava com a sua estima alta. E as coisas aconteciam com facilidade. Aí quando você entra nessa onda de medo, de insegurança, de escassez, de preocupação, você afunda mais, as coisas pioram, mais coisas acontecem. E você vai entrando num buraco onde você não consegue sair. E foi isso que eu fiz comigo lá atrás. E acabei fazendo de novo na pandemia. Porque isso acontece com todo mundo. Só que quando a gente tem ferramentas, a gente consegue se levantar. A gente consegue se reerguer. Então não é o que faz fora. É aquilo que se faz dentro. Tá fazendo sentido pra vocês ou tá parecendo muita loucura? Então, por que eu digo pra vocês que o universo é a lâmpada mágica de vocês? Tudo aquilo que você tá emitindo, vocês já entenderam. Um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera uma reação, certo? Tudo que vai, volta, certo? Tudo tá disponível para você. Mas aí eu tô indo lá comprar o meu apartamento. Então eu já tô tendo o foco comportamental. Mas aí eu penso, mas será que vai dar certo? Quando você fala para você, será que vai dar certo? Você consegue perceber que você já trava no movimento? Será que eu vou conseguir? Consegue perceber que você já trava no movimento? A tua mente já manda um monte de comando para você que você não percebe. Então, por exemplo, quando eu digo pra você, pensa aí naquilo que você mais deseja realizar agora. Pensa aí naquilo que você mais realmente assim deseja realizar agora. Aí se eu falar pra você assim, pensa aí. Se eu falar pra você assim, vai lá, não tenha medo não. Qual a sensação que isso te traz? Isso te empodera? Isso te mantém em movimento? Isso faz você ir pra frente? Isso faz você ir com confiança? Provavelmente não. Então, quando também você diz pra você, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que isso vai dar certo? A tua mente já gera mecanismos aqui, seus neurotransmissores já geram toda uma liberação química no seu corpo que já te faz perder força, que já te faz perder energia, que já te faz entrar num ritmo de freio de mão puxado e você não vai pra frente. Agora, se eu virar pra você e falar assim, vai lá, tenha coragem, vai dar certo. Percebe que é diferente? Que funciona melhor? Que te empodera? Que a tua mente já não te encolhe? Percebe que o teu corpo não contrai? Que você já fica mais confiante para ir lá e fazer aquilo que tem que ser feito?
Então, o universo é a mesma coisa. O universo é o teu gênio da lâmpada mágica. Ele está o tempo inteiro dizendo: o seu desejo é uma ordem, o seu desejo é uma ordem, o seu desejo é uma ordem. Então, a tua mente, ela não entende o significado da palavra não. A neurociência mostra que a mente não reconhece a palavra não. Quando eu te digo, vai lá, não tenha medo, o que ficou gravado dentro de você? Medo. Eu implantei uma programação de medo dentro de você. Com isso, a tua ação, o teu pensamento, o teu sentimento, a tua ação, a tua reação vai ser relacionada a medo, vai ser de perder força. Agora, se eu falo pra você, vai lá, tenha coragem, é diferente. Então, todas as palavras que contêm a palavra não, a tua mente não reconhece. A ciência comprova isso. Então, se eu falo, vai lá, não tenha medo, o que gravou foi medo. A tua mente não reconhece a palavra não, ela não tá entendendo que é pra você ficar sem medo. Ela tá entendendo que eu tenho que ficar com medo, eu tenho que ficar em estado de alerta. Então percebem o tanto que vocês utilizam a mente de vocês de maneira errada contra vocês mesmos? O quanto que vocês utilizam a mente de forma que faz com que vocês percam, com que vocês não tenham o resultado que vocês desejam e que é por isso que vocês ficam muitas das vezes andando em círculo e não conseguindo avançar, não conseguindo ter a vida que vocês querem? Tá fazendo sentido pra vocês? Estão conseguindo entender? Eu vou perguntar isso 89 vezes hoje, porque eu sei que o assunto é complexo. Eu sei que o assunto é difícil. Tá? Tô tentando... Você travou? Voltou? Tá dando instabilidade de internet hoje. Então eu tô tentando explicar pra vocês de uma forma assim... mais minuciosa e prática e minimamente científica para vocês entenderem que é assim que funciona, porque é exatamente isso que está impedindo vocês de ter tudo que você quer na sua vida. Então, quando você está indo lá fazer um movimento e você pensa, não vai dar certo, o universo vai corresponder. Vocês já entenderam que tudo é onda. Então, para vocês entenderem um pouco mais, já que vocês não me respondem, eu vou começar a brigar com vocês. Vocês não me respondem, vocês estão me deixando no vácuo. Me conta aqui, gente, eu preciso entender se vocês estão entendendo, até mesmo para eu poder saber como que eu explico melhor. Então, olha só, eu já expliquei para vocês que tudo é onda. A física quântica mostra que criamos a nossa realidade, certo? Eu mostrei para vocês aqui que, independente da física quântica, nós estamos criando a nossa realidade o tempo inteiro. Tem 17 anos que eu estudo física quântica. Eu fiz curso de ativismo quântico com o Amit Goswami, que é o maior precursor físico PhD do mundo. Então, prestem atenção. Independente de física quântica, de lei da atração, você está criando a sua realidade, certo? Só que existe também uma força universal. Por quê? Tudo é energia. Tudo é vibração. A ciência já provou isso. Inclusive, existe máquina Kirlian, que tira a foto do seu campo vibracional. Que tira a foto do campo vibracional de uma folha, de uma pedra, de um animal. Porque tudo é energia, tá? A tua mente não reconhece a palavra não. A tua mente não faz a menor ideia do que é real e do que é imaginário. Então, aquilo que eu estou pensando constantemente está criando a minha realidade. Porque a minha mente ela não consegue entender se aquilo é real ou não. Então, se diariamente eu estou pensando em escassez, em falta, em boleto, em dificuldade, em medo, em insegurança, a minha mente vai disparar hormônios, neurotransmissores de acordo com isso. Isso é bioquímico, é químico. Se eu diariamente estou pensando em prosperidade, em felicidade, que vai funcionar, que vai dar certo, a minha mente também vai produzir hormônios neurotransmissores, vai liberar esses hormônios de acordo com isso. Aí entra novamente lá no que eu expliquei pra vocês da rádio, percebe? Então não adianta eu querer ir realizar algo, sendo que eu estou produzindo internamente um caminho completamente contrário. Eu fico nessa briga, eu fico nesse freio de mão puxado. Então, aquilo que você pensa constantemente, diariamente, sobre algo, sobre o que você quer realizar, você está mantendo a sua sintonia ali. Você está colocando o seu foco ali. Por isso, quando eu perguntei para vocês realmente, será que estão focadas naquilo que vocês querem? Porque desejarem o que vocês querem é uma coisa, mas lá no seu interno, você está pensando, sentindo, vibrando, focando, colocando energia
no medo, na insegurança, no que você não quer, na racionalização, nas dúvidas, a coisa não vai funcionar. E neste lugar você entra em ressonância com o campo universal, com as vibrações. A materialização acontece a partir de 500 Hz. Abaixo de 500 Hz eu tenho sentimentos de medo, insegurança, culpa. São sentimentos baixíssimos de 30, 50, 60, 70 Hz. Nesses lugares eu crio mecanismos de autossabotagem e as coisas não funcionam. Então o que a física quântica explica para vocês entenderem melhor o porquê que eu tô falando tudo isso daqui? A tua mente não entende a diferença de real e imaginário, certo? Então aquilo que eu estou emanando diariamente vai retornar para mim. Lei de causa e efeito. Porque tudo é onda. Você não está enxergando a onda que está chegando, a informação da internet no seu celular, nem no rádio, nem na televisão. Mas uma informação é colocada na onda e chega aqui. Então, teu pensamento, o teu sentimento, a tua vibração também é uma informação em formato de onda, que está chegando em algum lugar. Está chegando nos seus clientes, está chegando em pessoas. Se a sua onda está em vibração baixa, o cliente não vem nem com marketing. Se a tua vibração está numa onda de 1 Hz mais elevado, os clientes vêm mesmo sem divulgação. 80% corresponde à onda, 20% corresponde à partícula. Isso quer dizer o quê? 80% das coisas que acontecem na sua vida estão referentes à onda. O que é a onda? É a tua emissão de pensamentos, sentimentos, vibração. É o teu foco. 20% corresponde à partícula. O que é a partícula? É o teu comportamental. Então percebe que não adianta só fazer. Enquanto eu ficar só no fazer, o meu resultado vai ser muito pequeno em relação à minha capacidade, em relação à minha potencialidade. Então por que as pessoas que passam pela mentoria, elas realmente dão um salto? Porque elas aprendem a ajustar justamente o foco mental, emocional, comportamental, vibracional. E com isso elas começam a emitir ondas alinhadas com o carro, com a casa, com o relacionamento, com a vida financeira que elas desejam. Então, quando eu estava super alinhada a isso, gente, eu não fazia divulgação, eu nunca tinha investido R$1 em tráfego. A minha agenda era lotada, eu atendia de 9 às 9, de 9 às 11. Tinha final de semana que eu ganhava R$20 mil num dia. Por quê? A minha onda que eu estava emitindo estava numa vibração altíssima. Aí quando a minha onda começou a vibrar baixo, no medo, na insegurança, na culpa, na raiva, porque eu entrei muito na raiva, tudo começou a desmoronar. Eu comecei a atrair pessoas que me deviam, problemas com os profissionais, problemas no apartamento, né? Tudo que eu contei pra vocês. Então, o teu campo vibracional, ele interfere em tudo. Aí, às vezes, tem coisas na sua vida que tá fluindo bem e começam a bagunçar e você não entende por quê. Aí você acha que fizeram macumba, que fizeram feitiço, que é olho gordo, que é o governo, que é o presidente, que é pós-pandemia. Você acha que é um monte de coisa. E não é nada disso. É o teu campo vibracional. O teu campo vibracional que está sendo afetado pela qualidade dos seus pensamentos, que estão afetando a qualidade dos seus sentimentos e que está impedindo você de criar uma realidade diferente da que você quer. Por isso que só querer não adianta. Eu preciso internamente estar alinhado com isso. Então, eu dei um nó na cabeça de vocês, mas conseguiram entender? Tá fazendo sentido, gente? Me conta aqui, por favor. Eu sei que dá um nó, eu sei que é complexo, mas ao longo das 10 sessões a gente aprofunda muito nisso. E por que eu tô insistindo tanto nesse assunto com vocês? Tô esperando a resposta, tá? Por que eu tô insistindo tanto nesse assunto com vocês? Porque é este o principal fator que te impede de ter a vida que você deseja. De ter o carro, de ter o apartamento, de ter a vida dos seus sonhos, de ter o relacionamento dos seus sonhos. É justamente este o principal fator que te impede. E é justamente esse o principal fator que precisa ser ajustado para que você tenha a vida que você deseja. E quando a gente ajusta, a gente literalmente dá um salto. É por isso que as minhas clientes, antes do meio do processo, elas já acabam conquistando coisas muito surreais. Que eu mesmo fico assim, assustada, sabe? Muito surreais. Então, quando você começa a pensar na falta,
Você está emitindo uma onda. Aí o universo só fala, seu desejo é uma ordem, toma. O universo, a tua mente, não entende a diferença de real e imaginário. Não existe, não compreende polaridade. Não existe certo e errado. Só existe informação. Só existe informação. Não há julgamento. Não existe. Então, se eu fico pensando em dinheiro, sentindo, vibrando, eu estou criando uma onda. Eu estou criando dinheiro. O meu foco está onde? No dinheiro. O que vai retornar para mim? Dinheiro. Agora, se eu quero muito, 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 muito dinheiro, mas eu estou pensando na falta, estou no desespero, se eu vou conseguir pagar boleto, se eu vou ficar com dívida, se eu não vou conseguir pagar as contas, se eu vou ter cliente suficiente no mês para pagar as contas, aonde é que está meu foco? Na falta, nos boletos, na dívida, na escassez. O que eu vou criar? Mais disso. Não tem como eu querer dinheiro se eu estou sintonizada na falta e na escassez. Eu vou criar muito mais falta, mais escassez. É onde a bagunça acontece. Aonde você foca, floresce. Não adianta querer escutar a Rádio 94 sintonizando na Rádio 98. Não adianta. Então, por mais louco que tudo isso pareça, olhe para a tua vida e veja. Nos momentos que as coisas mais funcionaram, deram certo para você, como é que estava o teu mental, o teu emocional e o teu vibracional? Quando as coisas começaram a bagunçar, como é que estava o teu mental, o teu emocional e o teu vibracional? Então, por mais louco que pareça, é só você olhar para a tua história aí, que você vai perceber isso. Então, a Andréia falou que está entendendo. O Ateliê também falou que está fazendo sentido. A Josimara também. A Rafaela também. Então, conseguem entender que vocês estão realmente criando a realidade de vocês o tempo inteiro? Que a falta de resultado que vocês estão tendo é por causa disso? Como eu contei pra vocês, eu mesma também criei uma realidade negativa pra mim. De tanto que eu entrei na raiva. Raiva, culpa. São sentimentos de vibração baixa. Tudo afunda. Enquanto eu não saí da raiva, eu não consegui começar a reerguer. Por quê? Não adiantava eu querer ter dinheiro, não adiantava eu querer voltar para a vida de antes, não adiantava eu querer ganhar o que eu ganhava antes. Sendo que o meu foco estava na raiva, estava no que fizeram comigo, estava no que eu perdi, estava no que estava de ruim acontecendo. Com isso, eu só fui criando mais daquilo. Todos os meses eu tinha prejuízo. Quando eu saí da raiva, aí eu parei de todos os meses ter prejuízo. Então, não é o que você faz fora, é o que você faz dentro. E para mudar dentro, é preciso ter ferramentas diárias, que são ferramentas que a gente vai aprender lá no salto. Ferramentas diárias, onde você vai aplicar em você. E vai fazer com que os seus pensamentos não criem mais esses sentimentos. Não criem mais esses comportamentos. Então, é aqui, tudo começa aqui. E eu pergunto para vocês... Hoje, antes da gente começar essas aulas, aonde vocês achavam que estavam os problemas de vocês? A Márcia está falando aqui, aconteceu exatamente assim comigo. Sim, a gente entra num buraco sem fundo e enquanto não muda a vibração, a coisa não sai do lugar. Então, onde vocês achavam que estava o problema de vocês? E com essas duas aulas de hoje, aonde agora vocês acham que estão os problemas de vocês? Vamos ver se alguém acerta. Anda logo, todo mundo respondendo aqui. Aonde vocês acham que hoje estão os problemas de vocês? A Márcia está falando, vibrei na raiva. Pois é, raiva e culpa são os piores sentimentos. Enquanto eu não sair da raiva, eu não consegui sair do lugar. Eu fui só atraindo. Gente, até a Copasa veio R$1.000. Às vezes tem condição, um trem que vem 20 e poucos reais, veio R$1.000 por causa de um hidrômetro que estava velho. Eu atraí situações inexplicáveis. A Andréia tá falando, a falta de atitude. A Rafaela, na mente. Fabiane, na mente. Acertaram. O problema de vocês está na mente de vocês. É aí que está a causa de todos os problemas de vocês. Assim como está a solução de tudo o que vocês querem na vida de vocês.
Tudo o que vocês querem ser, ter e fazer tá aqui dentro. Por isso que a gente tem que trabalhar isso daqui. Por isso que a gente tem que desenvolver a mentalidade. Por isso que a gente precisa de ferramentas de aplicação diária para que a gente mantenha o nosso foco alinhado. Só que eu não vou liberar essa ferramenta aqui. Geralmente eu até libero essa ferramenta, mas eu não vou liberar aqui, em honra às pessoas que já estão matriculadas na mentoria, tá? Porque elas pagaram por isso. Mas se vocês quiserem participar da mentoria, vocês vão poder participar também e aprender. São várias ferramentas, várias, tá? Andréia, a sua falta... Ah, tá. Antes você estava achando que era falta de atitude, né? E agora você viu que é na mentalidade. Só que o que gera a falta de atitude é um padrão mental. O que gera procrastinação é um padrão mental. O que te gera medo e insegurança é um padrão mental. O que te faz criar dívidas, falta de cliente, é um padrão mental. Tudo é um padrão mental. Toda não manifestação consiste em crença limitante. Sucesso é um padrão mental. Aquilo que você deseja só não te deixou ainda concretizar por causa de um padrão mental. Então a gente tem que mudar o nosso padrão mental. E não é só ficar desenvolvendo a mentalidade lendo, fazendo cursos e tudo mais. A gente precisa de ferramentas práticas para aplicar no nosso dia a dia. Então essas ferramentas, todas as sessões da mentoria têm uma ferramenta de autoaplicação. Todas. Para você lidar com tudo. Com seus pensamentos, com seus sentimentos, com a sua vibração. Porque aí, por isso que eu falo, quando a pessoa aprende essa ferramenta, acabou. Ela não funciona mais do mesmo jeito. Acabou. A Andresa, ela deve estar aqui ainda. A Andresa sabe qual ferramenta que é. Não é pra contar não, Andresa. A Andresa tá aqui. Ela já aprendeu essa ferramenta. Ela já aprende, e essa ferramenta já fez ela ter uma inteligência emocional e lidar com um monte de situações que muita coisa já mudou. Por causa de uma ferramenta de autoaplicação que trava a liberação de neurotransmissores aqui. Então a gente precisa travar, porque um pensamento dispara todos os neurotransmissores aqui, que vão gerar gatilhos de medo, de insegurança, cortisol, adrenalina, um monte de coisa. Se eu venho com a ferramenta, eu travo essa liberação. Se eu venho com a ferramenta, eu começo a desprogramar toda uma função sináptica que está gerando programações e pilotos automáticos no meu corpo. Com essa ferramenta, eu começo a desprogramar esse funcionamento sináptico e começo a criar uma nova programação. É por isso que eu falo, você nunca mais funciona do mesmo jeito. É um divisor de águas. Não tem como você funcionar mais do mesmo jeito. Não tem como. Quando você começa a aprender a usar ferramentas para comandar a sua mente, você não funciona mais do mesmo jeito. E o problema é que até aqui a tua mente está mandando em você, a tua mente está comandando você. E é o contrário. É você que tem que mandar na sua mente. É você que tem que estar no comando da sua mente. Porque a mente, ela literalmente padece o corpo. Literalmente. Então, amanhã a gente vai até aprofundar nessa questão aí do universo e do gênio da lâmpada mágica. O que eu quero saber agora é se até aqui ficou bem claro para vocês tudo isso. E se vocês já entenderam que sucesso é um padrão mental, que sucesso tem fórmula, tem estrutura, tem um passo a passo, e que para ter sucesso você precisa de ferramentas para se desenvolver e para lidar com aquilo que te impede de ter o que você quer. Não é acaso, não é sorte, não é trabalhar muito. Então, o sucesso é esse alinhamento dos pilares que a gente trabalha no salto: mental, emocional, vibracional, comportamental e o desbloqueio. Então, quando eu tinha a loja lá e as coisas não andavam e não funcionavam, qual era o problema? Era eu. Era eu com a minha mente. Eu estava o tempo inteiro no medo, na insegurança, na timidez, na vergonha. E a minha mente o tempo inteiro estava no comando. Aí eu ia vender alguma coisa, eu ficava com medo até de falar o preço, porque eu vendia só roupa cara. As coisas não andavam, as coisas não funcionavam. E quanto mais as coisas não andavam e não funcionavam, mais eu me sentia uma fracassada, mais eu mandava uma programação de fracasso pra mim, mais eu me sentia incompetente. E com isso, cada vez mais as coisas foram piorando, né? Até aqui, querem fazer alguma pergunta? Não, gente, se tivesse jeito, se desse tempo de eu contar pra vocês toda a minha história, vocês iam ver. Eu era o modelo do fracasso, eu não tinha conserto, não. Minha mãe até entrou aqui, eu não sei se ela tá aqui ainda.
E ela não me deixa mentir. Eu era o modelo do fracasso. Eu era sem solução. Eu resolvi e eu mudei de vida. Qualquer pessoa consegue, tá? Então, olha só, no salto, né? Cada sessão a gente trabalha um tema, né? Então, a gente vai ter sessão que a gente vai aprofundar nessa questão do foco, vai aprender ferramentas, vai ter a sessão de clareza, onde você vai entender quem você é, o que você quer, para onde você quer ir, porque às vezes você tá achando que você tá sabendo, mas você não tá sabendo. Você vai aprender a ter consistência e congruência, tá? A gente vai ter uma sessão onde a gente vai trabalhar essa questão de metas, desenvolvimento de meta de maneira correta, porque a maioria desses planejamentos de meta que tem aí